Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam em segurança, que vocês estejam recolhidos em casa em isolamento social, se assim puderem fazer. Eu tô aqui super isolado na minha casa, pessoal, separado aqui da minha noiva, eu tô na parte de cima da casa, ela tá na parte de baixo, porque eu tive alguns sintomas de Covid, fiz o teste, mas se Deus quiser não vai ser nada, certo, pessoal? Pois bem, gente, sem mais delongas, a gente está caminhando aí já para o finalzinho do nosso semestre letivo e hoje, pessoal, a aula é sobre um tema muito importante para a prática profissional da gente. A gente vai falar sobre um recurso que é muito utilizado no dia a dia forense, que é o agravo de instrumento. Ele não é tão recorrente quanto os embargos de declaração, assunto que a gente tratou na aula da semana passada, mas ele é mais frequente, acredito eu, do que o recurso de apelação, sobretudo para questões urgentes. Então a gente usa o agravo de instrumento em momentos de perrengue, vamos assim dizer, quando a gente realmente precisa de um provimento jurisdicional. Por isso que é importante que vocês se atentem a tudo que a gente vai conversar aqui na aula de hoje. Lembrando, pessoal, que na aula síncrona de sexta-feira eu passarei para vocês o link com a nossa atividade avaliativa, cuja entrega deverá ser feita até segunda-feira, às 23h59, segunda-feira, dia 20 de julho. Tá bom, pessoal? Então, vem junto comigo que a gente vai estudar amplamente agora o recurso do agravo de instrumento. Bom, pessoal, vamos então aos conceitos aí do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versem sobre as matérias do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Dentro disso, pessoal, algumas considerações mais pormenorizadas merecem ser traçadas. Primeiro, houve uma substancial alteração da sistemática processualista do agravo de instrumento em relação ao CPC de 73 para o CPC de 2015. Antes, o agravo de instrumento, na vigência do antigo código, ele era um recurso cujo rol de hipóteses de cabimento era exemplificativo, ou seja, as hipóteses elencadas no CPC de 73 eram apenas exemplos de situações em que cabia o agravo de instrumento. Isso mudou no CPC de 2015. Agora, o agravo de instrumento ele só é cabível nas hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Ou seja, a gente está diante de um rol taxativo. Se não for uma dessas hipóteses, não cabe agravo de instrumento. A gente vai ver as hipóteses a seguir. Tá bom, pessoal? Mas o que eu quero que vocês já lembrem desde já, que o agravo de instrumento ele é um recurso cabível contra decisões interlocutórias. Vale dizer, aquelas decisões que têm um cunho decisório e são tomadas no curso de um processo, tá? Não extinguem o processo, não exaurem a análise de mérito, ou mesmo uma sentença sem análise de mérito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente fala das hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil. E aí fica um questionamento para vocês. Vocês acham que essa mudança processualística que tirou o rol exemplificativo e passou a ser taxativo é uma coisa boa ou não é? Fica essa lição de casa para vocês estudarem isso, já adiantando um pouco vocês. Essa mudança foi muito criticada por parte da doutrina porque limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Por outro lado, há quem defenda, há quem esteja alinhado com essa mudança, porque houve uma avalanche de agravos de instrumento na sistemática processualista anteriormente vigente com o CPC de 73. É algo interessante para vocês pensarem. Além disso, uma outra mudança significativa do Código de Processo de 73 para o de 2015 foi o fim do agravo retido. O agravo retido era uma espécie de agravo também cabível contra decisões interlocutórias, mas basicamente quando não havia urgência, eu podia me utilizar do agravo retido, vamos assim dizer. Não preciso me alongar nesse assunto, porque vocês não precisam ter esse conhecimento, uma vez que o novo CPC ele não disciplina mais o agravo retido como um dos recursos cabíveis em seu sistema recursal. Todavia, trata-se de uma nova mudança do CPC de 2015, o fim do agravo retido, além, é claro, como a gente viu, da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
Lembrando, pessoal, que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias. Todos os recursos são interpostos no prazo de 15 dias, exceção feita aos embargos de declaração, sobre os quais a gente falou na aula passada, cujo prazo é de 5 dias úteis. E quais são as hipóteses aí de cabimento do agravo de instrumento na forma do artigo 1015 do Código de Processo Civil, pessoal? Eu destaquei aqui as mais importantes. Sempre que houver uma decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias, então tutelas de urgência, tutelas de evidência, sejam pelo seu deferimento ou pelo seu indeferimento, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Muito interessante, esse incidente também foi uma inovação do CPC 2015. Qualquer decisão que acolha ou não acolha o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é recorrível mediante agravo de instrumento, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, mais uma hipótese relevante de cabimento de agravo de instrumento, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Vale lembrar que a intervenção de terceiros também sofreu uma substancial alteração na vigência desse CPC 2015. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, muito importante, os embargos à execução também nessa nova ótica, eles não são mais recebidos via de regra com efeito suspensivo, então a eventual concessão, modificação ou revogação desse efeito é guerreável mediante agravo de instrumento. Redistribuição do ônus da prova, também muito importante, pessoal. No despacho saneador, a gente falou bastante sobre ele já nas aulas anteriores, o juiz fixa os pontos controvertidos e determina a quem compete a prova de cada um dos fatos, a cada um desses pontos controvertidos, Se eventualmente houver uma inversão do ônus probatório nesse despacho saneador, essa decisão é guerreável mediante agravo de instrumento. E outros casos expressamente referidos em lei. Existem outros tantos diplomas normativos que disciplinam a possibilidade do agravo de instrumento para atacar determinadas decisões. Isso continua válido, salvo se expressamente revogado pelo CPC de 2015. Então, se um diploma, por exemplo, expressamente prevê uma hipótese de cabimento de agravo de instrumento, o agravo de instrumento continua sendo cabível no caso previsto nesse diploma. E o parágrafo único do 1015, pessoal, estabelece o seguinte: o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Isso já vinha sendo aceito pela jurisprudência antes do advento do CPC de 2015, notadamente nos processos de execução, cujas decisões eram, via de regra, guerreáveis mediante agravo de instrumento, mediante a interposição de agravo de instrumento. Agora isso está colocado de forma expressa no nosso código. Mas cuidado! Eu vou fazer uma chamada para vocês no processo de execução no comecinho da segunda parte da nossa aula. A gente sempre costuma fragmentar, hoje não vai ser diferente. Tá bom, pessoal? Beijinhos, até já!